da água pelas laterais da caixa. Ansiedade todo mundo tem, mas não ansiedade alta. A crise de pânico é quando a ansiedade excessiva transborda na mente da pessoa, gerando sintomas desagradáveis. Existe ansiedade traço e ansiedade estado. Nós podemos estudar a ansiedade humana sobre vários aspectos. Um deles é esse. Ansiedade estado é quando a pessoa apresenta ansiedade alta temporariamente. Pode ser no período de exames escolares, por exemplo, nos preparos para um casamento, nos dias que antecede uma entrevista para tentar uma vaga no emprego e outras situações. Então, ansiedade estado, a pessoa tem uma ansiedade normal, temporariamente ela fica mais alta diante desses eventos, depois volta para seu nível normal. Agora, ansiedade traço é como o nome diz, um traço. A pessoa já apresenta ansiedade mais alta do que a média, mais alta talvez do que os irmãos da mesma família têm, mesmo sendo filhos do mesmo pai, uma mesma mãe. Então, uma criança com ansiedade traço, ela pode ser mais sensível, mais vulnerável para certos sofrimentos mentais. Uma mulher jovem adulta vinha apresentando crise de pânico e procurou tratamento. E os pontos trabalhados com ela e que são trabalhados com quem tem transtorno de pânico no tratamento psicoterápico ou terapia psicológica são os seguintes. Primeiro, ela tem aprendido a pensar que tipo de coisa acumula tensão e estresse na vida que acaba aumentando demais a ansiedade. Ela era preocupada demais. Ela viu que suas preocupações eram exageradas. Ela começou a perceber isso. E estar preocupada demais era uma tendência antiga na vida dela. Era um modo crônico de viver tensa. Excesso de preocupação aumenta a ansiedade e a ansiedade aumentada pode provocar crises de pânico. Ela foi aprendendo a refletir se precisava mesmo ficar tão preocupada com coisas demais. Começou a questionar a si mesma no sentido de entender se preocupação muda alguma coisa para melhor, se a preocupação modifica a realidade. Ela começou a pensar nessas coisas. Começou a questionar a sua própria mente ansiosa demais. Ou seja, ela percebia, ela conseguiu começar a separar ela da ansiedade que ela experimenta. Ela começou a pensar no que ela estava pensando. Isso é um exercício que a pessoa tem que fazer. A gente chama de autoanálise, autoobservação. Então, ela está aprendendo a viver um dia de cada vez, uma hora de cada vez. Também a aceitar, está aprendendo a aceitar a impotência para mudar a realidade. Outra coisa que está ajudando muito essa mulher é falar com algum familiar ou amigo compreensivo sobre seus medos para desabafar. Alguém que entenda o problema, que seja empático, que não seja pessoa crítica e que seja pessoa também ética. Porque desabafar alivia a ansiedade. Esta moça com crise de pânico, ela entendeu que a crise de pânico não vai além do que 10 minutos. Ela está aprendendo a relembrar a si mesma que os sintomas físicos que ela apresenta ali em torno da crise não são manifestações graves de problema de saúde, como, por exemplo, que ela vai infartar, ou que vai ter um derrame, ou que vai desmaiar, ou que vai sair da realidade. Então, ela está aprendendo de que isso não é uma doença física que ela realmente apresenta, porque ela já submeteu a exames clínicos e laboratoriais cujos resultados afastaram a existência de uma doença física. Então, se você tem crise de pânico e ainda não fez esses exames, não passou no médico, não fez uma consulta com um cardiologista ou um clínico geral, será importante você fazer procurando um desses especialistas para poder verificar o que está acontecendo no seu corpo. Se você, então, após os exames, verificar que não tem alteração, o médico fala, você está normal, você não tem problema cardíaco, não tem risco de ter acidente vascular cerebral, sua pressão arterial está boa, seus exames laboratoriais estão bons, o eletrocardiograma de esforço está bom. Então isso vai te ajudar na próxima vez para que você não fique, vou morrer do coração. Por quê? Você vai lembrar, eu já fiz o exame e o médico falou que eu não tenho lesão cardíaca.
Então, ela tem aprendido que o medo no pânico, na crise de pânico, é desproporcional à realidade. O medo diz que na crise ela vai morrer do ataque do coração, ou que vai perder o juízo, ou uma coisa que não é real isso aí. Então, ela tem treinado dar um passo para trás na mente e olhar a taquicardia, olhar a respiração ofegante, observar isso e pensar que é a ansiedade forte que está produzindo isso e não uma real falência física do coração ou dos pulmões ou do cérebro. Então, no momento que a crise parece vir, ela agora consegue relembrar isso para ela mesma. Daí ela luta para mudar o foco da atenção, tirando essa atenção dos sinais do seu corpo e observando objetos ao redor, por exemplo, ou fazendo um esforço racional para pensar em outra coisa, ou vai arrumar seu armário, ou vai telefonar para um amigo. Ela muda o foco da concentração do pensamento. Também ela tenta relembrar aquilo que o cardiologista disse recentemente, de que não existe uma doença física, que o eletrocardiograma estava normal, que a ergometria ou eletrocardiograma de esforço estavam normais, assim como os exames que ela fez. Ela agora entende que mesmo quando um familiar com quem ela vive e que não tem crise de pânico, acha que o que ela sofre é bobagem, ela não precisa se sentir inferior por ter essas crises. Ela agora aceita que não é de menos valor por causa das crises que tem. Ela vem aprendendo, ela tem aprendido a abrir mão das tendências ou tentativas de controlar a vida, de querer exercer controle sobre a vida e sobre o comportamento das outras pessoas, que é uma coisa muito estressante. Está descobrindo que queria controlar o incontrolável e que isso aumentava a sua ansiedade, estressava e contribuía para a crise de pânico. Agora, ela já consegue falar sobre as coisas que incomodam sem reprimi-las sempre, como se fosse proibido comentá-las. Talvez a dificuldade de falar para desabafar esteja na pessoa que tem pânico e não por causa de uma não boa vontade dos outros em escutar. Ela também já consegue colocar limites e se proteger do excesso de assumir responsabilidades ou tarefas. Ela consegue melhor se proteger de pessoas abusivas. Ela reconhece melhor que existem pessoas sem desconfiômetro que abusam da boa vontade dos outros. E que a pessoa que tem pânico, ao não se proteger dizendo não posso, não quero, não vai dar dessa vez, quando isso é o correto, ela acumula estresse que pode desencadear a crise. Ela agora, essa moça, ela pede coisas, ela pede ajuda, ela delega tarefas, ela não fica assumindo tudo na vida dela, não se compromete com o que lhe dão para fazer com prazos curtos demais para cumprir, porque ela fala assim, não vai dar, eu não posso assumir isso aí. Ou seja, ela se respeita melhor. Ela está diminuindo uma postura de onipotência que ela tinha, né? Que pode tudo, faz tudo, resolve tudo. Ela está aprendendo que, ao ter tido as crises de pânico, ela havia ficado com muito medo de ter de novo. Mas agora consegue lembrar a si mesma que ela não é a sua ansiedade, não é o seu medo. Ela é maior do que isso. Aprendeu que o medo é algo nela, mas não é ela. Agora, ela pode começar a encarar a ansiedade excessiva não mais como algo que dominará a mente dela. A pessoa portadora de transtorno do pânico precisa treinar na sua mente o autocontrole das preocupações exageradas. Treinar preocupações exageradas, o controle, como assim? Quando vier uma preocupação que, se não for dominada, vai criar muita ansiedade e poderá desencadear nova crise de pânico, ela deve dizer para si mesma, puxa, olha só, eu estou muito ansioso, estou muito ansiosa agora. Ela começa a observar a sua própria ansiedade. Aí diz para ela mesma, já vem isso me perturbar de novo, mas agora eu já sei que eu não tenho problema do coração. Esse pensamento que diz que eu vou morrer do coração, não, eu já fui no cardiologista, eu fiz exames, está tudo normal. Por isso eu não vou precisar, eu não preciso mais deixar que as ideias de morte por ataque do coração tomem conta da minha mente. Agora eu entendo que não vou sair da realidade, não vou surtar, não vou ficar louca.
Então, quando a pessoa que teve crise de pânico desenvolve esse tipo de raciocínio na hora que surge uma ameaça de nova crise, isso significa que ela está começando a controlar os seus pensamentos trágicos e por isso a crise poderá ser evitada. Porque os pensamentos perturbadores precisam ser controlados. E isso se faz usando o quê? Usando a razão, usando a lógica, usando a informação que você já tem de que não tem doença cardíaca, de que a crise de pânico é passageira, é rápida, que não leva a uma loucura. A verdade pode libertar e curar. Então, para melhorar qualquer sofrimento mental que envolva maneiras errôneas de pensar, é importante compreender o que essa escritora escreveu. Olha só, ela diz assim: os pensamentos precisam ser educados. Os pensamentos precisam ser controlados. Pensamentos corretos não nos vêm naturalmente. Temos de lutar por eles. Isso está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 656. Então você treina a substituir os pensamentos trágicos por pensamentos saudáveis. Pode não ser fácil inicialmente, é verdade, mas com treino vai ficar menos difícil. Poderá não ser possível evitar que o pensamento de medo ou trágicos surjam na mente, porque quando você vê já está ali na sua cabeça. Mas é possível evitar que eles continuem na mente a perturbar você. Então, a prática de decidir parar de pensar no negativo ou no trágico vai fortalecer a mente da pessoa com pânico para que esses pensamentos desagradáveis se tornem menos perturbadores e menos frequentes. Porque, ao fazer isso, ela estará aprendendo a cultivar pensamentos saudáveis que não geram ansiedade excessiva. Eu deixo um texto para você que sofre de crise de pânico. Olha só que interessante. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Interessante que você viu que nessa passagem há versões na Bíblia que falam seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o conteúdo do pensamento é aquilo que fica rodando na sua consciência. Você pode treinar a interromper os trágicos e cultivar os positivos. Claramente fica aqui hoje, desejando a você serenidade e uma clara mente. Até o próximo programa.